e vinho está de volta. Terminei meu bloco colocando o pato no forno. O forno vai fazer o serviço nessa receita, nesse prato. E nós vamos para Portugal agora. Antes, eu vou apresentar um vinho a vocês. Vou apresentar esse Rastros do Pampa Premium Cabernet Sauvignon 2009. Um vinho elaborado na Campanha Gaúcha, ali na divisa com o Uruguai. Campanha, uma região nova, uma região que está se despontando pelos tintos de qualidade que estão sendo feitos ali. Também agora estão começando a surgir os espumantes produzidos naquela região. E a Guatambu, que fica em Dom Pedrito, é uma das vinícolas que está ajudando a fazer a fama do Pampa como produtor de bons vinhos, a fama da Campanha. O Cabernet Sauvignon Rastros do Pampa foi premiado agora no concurso internacional de Bruxelas versão Brasil com uma medalha de prata. Portanto, um vinho premiado mais uma vez. Em 2010 também esse vinho ganhou um concurso internacional de vinhos aqui no Brasil, já foi medalha de prata, está sendo premiado de novo. Guatambu, portanto, fazendo vinhos caprichosos de Cabernet, de Taná, de Merlot e espumantes interessantes. Esse vinho clássico, nariz com frutos vermelhos e negros, uma nota condimentada de pimenta, de especiarias, a boca fresca, os taninos muito macios, um vinho agradável, bom companheiro para esse pato. Guatambu trazido a Florianópolis, a Santa Catarina pela Essen Vinhos e também pela Meat Shop. Você encontra esse vinho nessas boas casas. E agora vamos a Portugal. Vamos ali até Vila Nova de Gaia, conhecer uma vinícola que foi a primeira do Douro. A partir dela foi feito todo um trabalho que deu origem a essa grande região. Vou poupar minhas palavras, vamos comigo até Portugal. A história do Douro é muito antiga. O rio, segundo estudos geológicos, começou a se formar quando a erosão foi cavando na rocha o leito e o vale do Douro. A história do vinho no local é bem mais nova. Entre os séculos 3 e 5 já se faziam vinhos ali, mas foi há cerca de 3 séculos que a bem-sucedida região vitivinícola do Douro começou a construir sua atual geografia. Foi no Vale do Douro que surgiu a primeira região demarcada de vinhos do mundo, um marco na história da vitivinicultura global. A partir dali, foram nascendo outras regiões demarcadas, uma prática que fez nascer as denominações de origem controlada, as DOCs, uma importante referência na classificação dos vinhos europeus. Visitei em Vila Nova de Gaia a Real Companhia Velha. A empresa, inicialmente conhecida também como Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, foi criada no dia 10 de setembro de 1756 por alvará régio do rei Dom José I. Ela nasceu sob o comando do então primeiro-ministro português Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. A função da companhia? Sustentar a cultura da vinha na região do Douro e garantir a qualidade do vinho do Porto. A Real Companhia Velha foi a primeira vinícola a ser fundada na região do Douro. Ela é a mais antiga vinícola em operação no país. Ela também foi a primeira propriedade a ser demarcada na região do Douro. Foi a partir dela que o Marquês de Pombal criou a primeira área vitivinícola protegida do mundo. Entre os anos de 1758 e 1761, foram colocados nas propriedades do Douro 335 marcos de pedra com a designação feitoria, idênticos ao que está em exposição hoje na entrada do Instituto do Vinho do Porto, na cidade do Porto. Os marcos estabeleceram o território autorizado para produzir vinho do Porto. Em 1907, a demarcação foi estendida ao Douro Superior. Hoje, a região demarcada do Douro ocupa uma área de 250 mil hectares. 46 mil hectares estão plantados com videiras, divididos pelas regiões do Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Os vinhedos mais antigos, cerca de 24 mil hectares, construídos sobre patamares de pedra, são considerados patrimônio da humanidade. Em 7 de dezembro de 1865, a Real Companhia Velha perdeu seus chamados privilégios majestáticos e tornou-se uma empresa normal. Mas ela leva consigo a história. O armazém da Real Companhia Velha é um local onde se respira o Douro. As fileiras de barricas guardam todos os estilos de vinho do Porto, colheita, portos com idade e os vintages, os grandes vinhos safrados. Pelas janelas do armazém,
entra a luz que amadurece as uvas nos vinhedos do Douro. As garrafas dos vinhos do Porto da Real Companhia Velha guardam o glamour dos velhos tempos. Uma empresa que hoje tem 6 quintas e onde são produzidas 8 milhões de garrafas de vinhos do Porto e Douro DOC, exportados para mais de 40 países, entre eles o Brasil. Alguns vinhos bem conhecidos por aqui. Conversei com Pedro Silva Reis, presidente da Real Companhia Velha. Ele falou sobre a presença do vinho do Porto no mundo e também no Brasil. O vinho do Porto, depois de um ano recorde ali no início da década de 2000, tem vindo progressivamente a baixar um bocadinho, mas de certo modo essas quebras de volume têm sido bastante menores do que outras bebidas congêneres, o que nos deixa entusiasmados para que brevemente se possa haver uma retoma. Dentro das categorias especiais, dos vinhos de gama média e a nível de reservas, tem-se verificado alguns crescimentos interessantes que de certo modo têm compensado as quebras dos vinhos mais correntes. A categoria do LBV, os reserva Ruby, reserva Tawny, inclusive 10 anos. O DOC Douro tem tido uma performance bastante boa, apesar de um estado recessivo em Portugal, que tem sido muito forte, a nossa recessão económica. As vendas de vinho do Douro têm-se aguentado bem e temos feito excelentes progressos na exportação. No Brasil as vendas têm corrido bastante bem. O vinho do Porto tem registrado crescimentos significativos. Ano passado é que deu uma quebrazinha, mas teve na última década um crescimento bastante interessante e os vinhos do Douro têm progredido muito bem. A Real Companhia Velha tem muita tradição no Brasil. Aliás, nós estamos presentes em cerca de 40 países de exportação, sendo que o Brasil é o nosso maior mercado fora da Europa. É um mercado com quem a Real Companhia Velha tem uma ligação, eu diria, íntima de muitos anos, pois logo na nossa fundação, em 1756, nesse mesmo ano se deu a primeira exportação dos nossos vinhos para o Brasil, para o Rio de Janeiro, em dezembro de 1756. Portanto, é uma história de 256 anos de presença ininterrupta no mercado. O vinho do Porto continua sendo feito no mesmo estilo do passado. Como todos os produtos, enfrenta as oscilações dos mercados, mas mantém-se firme na história e no copo como um dos pilares da vitivinicultura portuguesa. Depois de cerca de 1h30, retire o papel alumínio para as coxas e sobrecoxas dourarem. Retire as batatas e o preparo do forno. Pegue um pouco da cebola e coloque no copo de um liquidificador. Junte um pouco do líquido do cozimento. Bata para obter um molho para regar o preparo. Coloque 4 rodelas de batata doce sobre um prato. Em cima das batatas doces, coloque um pouco da cebola confitada com vinho do Porto. Sobre as cebolas, coloque a sobrecoxa. Regue com o molho batido no liquidificador. Decore com um pouco de raspas de limão e tomilho fresco. Sirva imediatamente. Tá aqui, gente, o nosso pato assado com cebola caramelada. Bate um pouco da cebola no liquidificador com o próprio molho do cozimento. Fica bem interessante, dá um pouco mais de sabor, dá mais corpo. E aí a gente tem um preparo bacana, foge um pouco do confit de pato, que é muito tradicional, muito francês. Aqui um preparo mais, vamos dizer, mais português, mais rústico, as batatas aqui doce, cortadas com a casca, gostosas, al dente, bem ao ponto, bem interessante. O pato assado, o leve crocante da pele, vai ficar interessante. Os vinhos vou mostrar para vocês já no terceiro bloco, portanto não sai da sua poltrona, ainda tem programa bacana. Agora você vai ver os vinhos portugueses que combinam com esse prato e também com a nossa brusqueta de 4 queijos com nozes. Espera aí que eu volto já já.